A aula de hoje é sobre a formação do sistema urogenital. Eu sou a professora Daniela Franklin, professora de Histologia e Embriologia da Universidade Federal Fluminense. O sistema urogenital ele é composto pelo sistema urinário e pelo sistema genital. O sistema urinário ele começa o seu desenvolvimento antes do sistema genital. Então, vamos ver a formação dele primeiro. O sistema urinário no adulto ele está composto por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Os rins, que são responsáveis pela filtração do sangue e formação da urina. Os ureteres, que são responsáveis por encaminhar essa urina para a bexiga, que por sua vez é responsável pelo armazenamento dessa urina. E a uretra, responsável pela eliminação dessa urina do corpo. Bom, o sistema urinário, então, ele se desenvolve a partir da 4ª semana de desenvolvimento embrionário, certo? Então, assim que o embrião se dobrou, se fechou, esse sistema urinário começa a se desenvolver. Ele se desenvolve a partir do mesoderma intermediário. Então, lembram-se que entre o mesoderma paraxial e o mesoderma lateral, nós temos o mesoderma intermediário, que agora ele vai se desenvolver para começar a formar o sistema urinário. Certo? Então, aqui, na parede dorsal do embrião, vai começar a surgir todo o meu sistema urinário a partir desse mesoderma intermediário. Bom, o sistema urinário do embrião, ele se forma a partir de 3 sistemas renais, certo? Esses sistemas, eles começam a se desenvolver numa sequência crânio-caudal, ou seja, o primeiro sistema é cranial e eles vão se desenvolvendo em direção à região caudal. Então, esses sistemas são o pronéfro, o mesonéfro e o metanéfro. O pronéfro, que é então mais cranial, ele é rudimentar e não funcional. Então, ele não chega a se desenvolver completamente, ele não chega a funcionar. O sistema mesonéfro, ele funciona num intervalo de tempo, durante o período fetal inicial. Então, ele funciona, mas funciona temporariamente. E o sistema metanéfro é que vai formar os rins permanentes que nós encontramos, então, nos adultos. Então, o sistema pronéfrico, ele vai se desenvolver através do mesoderma intermediário, e lembram-se que a gente viu que o mesoderma intermediário ele se segmenta junto com o mesoderma paraxial, junto com os somitos, de forma que cada somito tem um segmento de mesoderma intermediário ligado a ele, certo? Então, na região cervical, os 7 a 10 primeiros segmentos de mesoderma intermediário vão formar o que nós chamamos de nefrótomo. E atrás, na região mais dorsal desses nefrótomos, surge aqui um ducto, também originário do mesoderma intermediário, que é chamado de ducto pronéfrico. Esses segmentos, eles se comunicam com esse ducto pronéfrico, certo? Porém, o desenvolvimento para aí. Esse sistema, ele não se desenvolve mais, ele fica como uma estrutura transitória, ele degenera rapidamente antes de se tornar funcional. Então, ele surge no início da 4ª semana e no final da 4ª semana ele já degenerou. O sistema mesonéfrico, então, ele surge logo abaixo do sistema pronéfrico. Então, assim que o sistema pronéfrico já está degenerando, no final da 4ª semana, eu inicio o desenvolvimento do sistema mesonéfrico, ok? Nesse sistema, eu também vou ter aqueles segmentos de mesoderma intermediário, que vão formar os nefrótomos, e esses nefrótomos, eles vão se diferenciar em túbulos mesonéfricos, ok? E eu também vou ter a continuação do desenvolvimento do ducto
certo? Quando esse ducto pronéfrico ele se formou, na verdade ele se formou desde a região cervical até a região caudal, onde ele se comunica com a cloaca, certo? Então, quando o sistema pronéfrico degenera, ele degenera essa região cranial do ducto pronéfrico. O restante do ducto permanece e vai agora fazer parte do sistema mesonéfrico, certo? Então, a parte do ducto pronéfrico, que vai ficar aqui fazendo parte agora do sistema mesonéfrico, passa a se chamar ducto mesonéfrico, tá? Então, ele permanece, certo? A parte cranial dele degenerou, mas a parte mediana e mais caudal vai permanecer e passa a se chamar agora ducto mesonéfrico. Então, a gente tem os túbulos mesonéfricos que se comunicam com o ducto mesonéfrico que desemboca aqui na cloaca, certo? Esse sistema mesonéfrico ele vai funcionar até a formação dos rins permanentes, tá? Ele se inicia nos segmentos torácicos superiores e vai até os lombares superiores. Envolvendo, né, todo esse sistema de ductos mesonéfricos, né, túbulos e ductos mesonéfricos, a gente tem aqui um cordão nefrogênico que veio do mesoderma intermediário. Então, o mesoderma intermediário ele está envolvendo aqui esses túbulos e ductos que também se desenvolveram inicialmente desse mesoderma intermediário, ok? Bom, então num corte transversal a gente consegue ver aqui, olha, a parede dorsal, né, do celoma, onde a gente tem o mesoderma intermediário, certo? E a gente vê aqui então a formação de um ducto mesonéfrico aqui no meio do mesoderma intermediário e cada segmento daquele, né, de mesoderma intermediário, cada nefrótomo que a gente viu lá no pronéfron, né, cada segmento desse, aqui no mesonéfro ele vai formar uma vesícula mesonéfrica e essa vesícula então vai se comunicar com o ducto mesonéfrico e passa a se chamar túbulo mesonéfrico, ok? Esse túbulo mesonéfrico ele vai crescer e formar uma estrutura em forma de S, certo? Então, o túbulo cresce e forma um S. Nesse momento, a aorta dorsal vai enviar, né, um ramo que vai se aproximar desse túbulo mesonéfrico, principalmente na sua região mais distal, e vai aqui ser envolvida por esse túbulo mesonéfrico, tá? Essa ramificação da aorta vai formar aqui uma série de capilares, né? Ela vai se ramificar, vai se capilarizar, formando o que a gente chama de glomérulo renal. Essa porção aqui, final, desse túbulo mesonéfrico vai formar o que a gente chama de cápsula de Bowman. E o glomérulo, junto com a cápsula de Bowman, forma o corpúsculo renal, certo? Então, vai se formar aqui um corpúsculo renal, uma série de tubos renais, que são os túbulos mesonéfricos, que vão dar origem aos túbulos renais e que vão se comunicar aqui com o ducto mesonéfrico, que agora passa a se chamar também ducto ou canal de Volk, ok? Então, o desenvolvimento dessa estrutura, né, do mesoderma intermediário até ele formar aqui todos esses canais, vai da 4ª à 11ª semana de desenvolvimento intrauterino, ok? Bom, essa estrutura, então, que nós vimos que tem a cápsula de Bowman e o glomérulo, que forma aqui o corpúsculo renal, tem uma série de túbulos mesonéfricos que desemboca aqui no ducto mesonéfrico. Então, essa estrutura aqui é o que nós chamamos de néfron. Néfron é a unidade morfofuncional dos rins, ou seja, a menor porção do rim capaz de desenvolver a sua função, que é filtrar o sangue e formar a urina, tá? Então,
O glomérulo, que veio da aorta dorsal, vai trazer o sangue até essa região do corpúsculo renal. Esse sangue vai ser filtrado pela cápsula de Bowman, vai passar por todos os túbulos mesonéfricos, aonde essa urina primária que se formou aqui vai receber uma série de íons, também vão ser retirados uma série de íons, vai ter reabsorção de água, enfim. Essa urina vai sofrer uma modificação até ela ser liberada aqui no ducto mesonéfrico, por onde então ela vai sair do rim, passar pelo ureter e chegar até a bexiga, ok? Então, o mesoderma intermediário vai formar aqui o néfron e o ducto mesonéfrico ou canal de Wolff, tá? Então, do glomérulo até desembocar no ducto mesonéfrico é o néfron. Então, toda aquela vesícula, né, com o glomérulo, vai formar aqui o néfron. E o ducto mesonéfrico ou canal de Wolff vai formar aqui o túbulo coletor, tá? Esse túbulo coletor, ele vai coletar a urina de vários néfrons que vão se formar aqui e vai, então, levar essa urina até a pelve renal e vai desembocar na uretra, certo? Então, todos esses componentes aqui vieram de mesoderma intermediário. Ok? Então, a gente está vendo aqui, olha, o mesonéfro, né? O pronéfro já degenerou. Estamos vendo aqui o mesonéfro com os seus néfrons, tá? E envolvendo esse néfron, o cordão nefrogênico, né? Formado por esse mesoderma intermediário também, que vai formar aqui tecido conjuntivo, né? Onde vai chegar a vascularização, inervação, né? Tudo que envolve esse néfron dentro do sistema mesonéfrico, tá? Então, a gente está vendo aqui, ó, sistema mesonéfrico, em amarelo, tá? E aqui em azul. Então, a gente vê aqui, né, na parede dorsal do embrião, formando aqui esse sistema mesonéfrico, ok? Na frente dele, a gente consegue observar a formação de uma outra crista, que surge aqui na metade do segundo mês de gestação, que é chamada de crista genital, ou seja, essa crista agora vai ser responsável pela formação do sistema genital. Ele, então, agora vai se desenvolver concomitantemente ao sistema urogenital, ok? Bom, o sistema metanéfrico, ele vai se originar aqui na região mais caudal do embrião. Ele tem início na 5ª semana e ele se desenvolve a partir de um broto que surge aqui na porção caudal do ducto mesonéfrico. Então, nessa porção caudal, antes desse ducto chegar até a futura região da bexiga, né, vai surgir um broto que é chamado de broto uretérico, certo? E o mesoderma intermediário que está aqui ao redor desse broto forma o que nós chamamos de mesênquima ou blastema metanéfrico, tá? Então, observem que o sistema pronéfrico já degenerou, o mesonéfrico está em funcionamento e o metanéfrico começa a se desenvolver. Bom, esse broto uretérico, então, ele vai crescer e se ramificar, sendo envolvido por esse blastema metanéfrico, certo? Então, ele vai primeiro se dilatar, formando a pelve renal. Depois, ele vai se dividir, formando os cálices maiores. E, novamente, ele vai se ramificar, formando os cálices menores. E, a partir desses cálices menores, vão crescer os túbulos coletores, tá? Então, observem aqui que os túbulos coletores do broto uretérico, eles se desenvolvem, quer dizer, do sistema metanéfrico, ele se desenvolve do broto uretérico,
que é diferente do que a gente viu no mesonéfron e no pronéfron, que quem originava os túbulos coletores era o canal de Wolff, ou seja, o ducto mesonéfrico, tá? Aqui não, vem tudo do broto uretérico, que veio do ducto mesonéfrico, mas é um broto desse ducto, ok? Bom, nós vimos então que envolvendo esse broto uretérico, nós temos o blastema metanéfrico. Então, à medida que esses túbulos coletores começam a se desenvolver, ele acaba provocando a formação de vesículas renais nesse blastema metanéfrico. Essas vesículas vão começar a se alongar e formar uma estrutura em forma de S, certo? Essa estrutura, então, vai se comunicar com ramos da aorta dorsal, que vão formar o glomérulo, né? Vai formar aqui na parte distal dessas vesículas renais, que agora se transformaram em túbulos renais, em forma de S. Vai formar a cápsula de Bowman, que juntos vão formar o glomérulo renal. Né? O restante desses túbulos metanéfricos vão formar aqui os túbulos renais. Isso tudo vai se comunicar com o túbulo coletor, tá? Então, eu vou formar aqui os néfrons do sistema metanéfrico, certo? Então, eles viram de vesículas renais que se formaram no meio do blastema metanéfrico, certo? E a urina, ela vai começar a ser produzida no início da 10ª semana de gestação, tá? A origem, então, do sistema urinário, né, que é formado por unidades excretoras e sistema coletor, vem de mesoderma metanéfrico e do broto uretral, certo? As unidades excretoras, que formam o néfron, vêm do mesoderma metanéfrico, aquele blastema metanéfrico, né? E o sistema coletor, que é formado pelos túbulos coletores, cálice maior, cálice menor, pelve e ureter, vem do broto uretral. Lógico que esse broto uretral também se originou de mesoderma intermediário, assim como o mesoderma metanéfrico. Tudo é mesoderma intermediário, porém, inicialmente forma-se um broto uretral que está envolvido por um mesoderma e cada parte, então, desse mesoderma intermediário que se diferenciou em blastema e em broto vai dar origem a unidades diferentes do sistema urinário. Certo? Bom, o rim de outros mamíferos primatas, o rim de outros mamíferos domésticos, né? Ele se origina da mesma forma, porém, eles têm formatos diferentes, né? Alguns possuem uma maior ramificação dessa pelve renal, outros uma menor ramificação, outros o formato total do rim é diferente e outros possuem um rim totalmente lobulado, tá? Então, a gente tem aqui um rim de carnívoro, de porco, bovino e do cavalo, tá? Então, embriologicamente falando, a divisão aqui do broto uretérico vai ser um pouco diferente, né, na formação desses rins de domésticos. Porém, a origem embrionária vai ser a mesma, certo? Sempre porção excretora vindo do mesoderma metanéfrico e porção coletora vindo do broto uretral. Os rins, eles vão sofrer uma ascensão, ou seja, eles vão subir em direção à região cranial do embrião. Isso ocorre devido ao crescimento da região lombar e sacral, que acabam diminuindo a curvatura corporal. Na verdade, essa região lombar e sacral cresce e vai se distanciando dos rins, ok? E à medida que
esses rins vão ascendendo, eles sofrem um giro de 90 graus, de forma que o seu hilo, ou seja, essa região aqui aonde vai entrar e sair vasos sanguíneos, por onde o ureter também vai entrar, ele inicialmente se situa ventralmente. Mas com essa mudança de posição, né, com esse giro de 90 graus, eles vão acabar se direcionando anteromedialmente, tá? Então, mais medial, voltado um pouco para frente. E no final de todo esse processo de ascensão dos rins, né, eles se tornam retroperitoneais, ou seja, eles se aderem ao peritônio da parede dorsal, né, e acabam sendo envolvidos por peritônio apenas na sua região ventral. Os rins também vão mudando seu suprimento sanguíneo à medida que eles vão ascendendo, certo? Então, inicialmente, eles recebem um suprimento sanguíneo de vasos que estão próximos a eles, tá? Inicialmente, essas artérias renais são ramos das artérias ilíacas comuns. Depois, à medida que eles vão subindo, eles vão recebendo ramos das extremidades mais distal da aorta. Quando eles alcançam um nível mais alto, recebem novos ramos da aorta, certo? Então, normalmente, os ramos caudais dos vasos renais sofrem involução e desaparecem, né? Como a gente está vendo aqui, ó, certo? Então, eles vão degenerando, né? E o rim acaba recebendo a vascularização final, né? Quando ele chega no seu local, e aí os ramos da aorta que vão vascularizar ele ali vão se tornar sua vascularização permanente, ok? Então, o sistema urinário, que a gente viu que é formado por 3 sistemas, pronéfro, mesonéfro e metanéfro, né, vai ter o pronéfro como um sistema inicial, transitório, não funcional, né, que vai do início da 4ª semana ao final da 4ª semana. O mesonéfro que inicia no final da 4ª semana, né, e vai até a formação dos rins permanentes. E o metanéfron, que é responsável pela formação dos rins permanentes, que começa também no final da 4ª semana, início da 5ª, né, e vai começar a realmente filtrar o sangue e formar a urina a partir da 10ª semana de desenvolvimento. Bom, vimos então a formação dos rins, agora vamos ver a formação da bexiga e da uretra, certo? Bom, nós vimos que no intestino posterior, né, a gente tinha aqui no final uma cloaca, né, onde eu tinha a comunicação do intestino posterior e a comunicação do alantoide, certo? Vimos que surgia um septo uroretal que crescia em direção à membrana cloacal e queria dividir essa cloaca em reto e ânus e em seio urogenital, ok? Então, o reto e o ânus fazem parte do sistema digestório, mas esse seio urogenital ele vai ser importante para a formação de parte, né, do sistema urinário e parte do sistema genital. Então, esse seio urogenital ele está dividido em 3 partes, uma parte vesical, uma parte pélvica e uma parte fálica. A parte vesical, mais cranial, vai ser responsável pela formação da bexiga. A parte pélvica, mediana, vai ser responsável pela formação da uretra. E a parte fálica, mais caudal, vai ser responsável pela formação de estruturas do sistema genital, ou seja, o clitóris na mulher ou pênis no homem. A bexiga, né, se comunica com o alantoide, que vai mais tarde degenerar, né, e formar aqui o ligamento umbilical. Na verdade, vai formar o úraco, que no adulto forma o ligamento umbilical mediano, que liga a bexiga ao umbigo. Bom, então,
A região mais cefálica do seio urogenital vai formar ali a bexiga, certo? E chegando nessa bexiga, a gente tem os ductos mesonéficos que vão desembocar aqui. E próximo ao local onde eles vão desembocar, a gente tem aqui o broto uretérico, que vai dar origem aos rins permanentes, certo? Bom, à medida que a bexiga vai se desenvolvendo, ela vai absorver parte desse ducto mesonéfico, ou seja, ela vai envolver esse ducto e esse ducto vai passar a fazer parte da bexiga, formando o que a gente chama de trígono vesical. Tá? Então, esse trígono vesical, ele veio aqui do ducto mesonéfrico, ok? Bom, e com isso, o ducto mesonéfrico e o broto uretérico vão desembocar na bexiga separadamente, porque essa parte aqui, aonde era única, ela foi incorporada pela bexiga, tá? Com a ascensão dos rins, esse broto uretérico, né, que na região entre bexiga e pelve renal, vai formar a uretra, vai formar o ureter, né? Com a ascensão, então, dos rins, esse ureter, ele vai se tornar mais cefálico do que os ductos mesonéfricos, ok? Esses ductos mesonéfricos, no homem, vai formar os ductos ejaculatórios. Por quê? Porque aqui ao redor deles, mais tarde, vai formar a próstata, tá? E na mulher eles vão degenerar, não vai formar nada, certo? Bom, então, a gente viu que a bexiga, a maior parte dela vem do seio urogenital, e o seio urogenital, então, ele é formado por endoderma, certo? Porque a gente viu que a cloaca, né, a parte anorretal, o canal anorretal, a cloaca, o alantoide, tudo isso está formado por endoderma, certo? Então, o seio urogenital, ele é revestido por endoderma. Então, como ele forma a maior parte da bexiga, né, a bexiga, então, vai ter aqui a maior parte dela formada por endoderma. Porém, uma pequena parte, né, aquele trígono da bexiga, ele foi formado a partir dos ductos mesonéfricos que foram incorporados à bexiga e que vieram de mesoderma intermediário. Então, a bexiga, ela se origina, a maior parte do endoderma, mas ela tem uma pequena parte que vem de mesoderma intermediário. A uretra se origina da parte pélvica do seio urogenital. Também está revestida por endoderma, que forma o seu epitélio, e pelo mesoderma visceral, que vai formar tecido conjuntivo, músculo, que envolvem esse epitélio. A uretra ela vai comunicar, então, a bexiga ao meio externo. A uretra, no final do terceiro mês, né, o epitélio da uretra, ele começa a se proliferar. No homem, ele vai formar a próstata, que vai envolver ali aqueles ductos mesonéfricos que vão formar os ductos ejaculatórios. E na mulher, vão formar as glândulas uretrais e parauretrais que desembocam na uretra. Então, vimos o sistema urinário, né? Vimos a formação dos rins, do ureter, da bexiga e da uretra. Agora vamos ver a formação do sistema genital. Então, inicialmente, o sistema genital, tanto masculino quanto feminino, se formam da mesma maneira, tá? Então, na frente da crista, que vai formar o sistema urinário, né? Na frente da crista renal, vai se formar aqui novas cristas, né, pela proliferação de mesoderma intermediário, que são chamadas de cristas gonadais, tá? Essas cristas gonadais, elas vão receber células germinativas que vieram de outro local do embrião, certo? Bom, células do epiblasto, localizadas ali próximas do alantoide,
vão se diferenciar em células germinativas primordiais e vão ali se misturar junto com o endoderma dessa região. Isso ainda antes da 4ª semana, lá pela 3ª semana de desenvolvimento, tá? Chega na 4ª semana, esse embrião vai sofrer, então, o dobramento, né? E essas células que estavam aqui próximas ao alantoide vão começar a migrar para essas cristas gonadais que estão em desenvolvimento, certo? Quando chega na 5ª semana, essas células germinativas chegam até essas cristas gonadais e na 6ª semana elas são incorporadas, né, ao epitélio que está se desenvolvendo aqui nessa região, tá? Então, as células germinativas, tanto masculina quanto feminina, elas são de origem epiblástica, tá? E ficaram ali armazenadas até o embrião formar essas cristas gonadais e elas poderem migrar, né, através do mesentério dorsal, tá? Então, elas vão migrar aqui pelo mesentério dorsal e chegar até essas cristas gonadais. Ok? Bom, o que vai acontecer aqui? O epitélio celomático, porque aqui é o celoma, né, intraembrionário, que formou aquela cavidade primitiva do embrião, certo? Então, o epitélio aqui desse celoma, que também veio de mesoderma intermediário, ele vai se proliferar para dentro desse mesoderma intermediário e formar o que nós chamamos de cordões sexuais primitivos, certo? Então, por volta da 5ª semana, eu tenho esses cordões sexuais primitivos, por onde essas células germinativas vão migrar e vão passar a fazer parte desses cordões, certo? Observem aqui o desenvolvimento da gônada, ou seja, sistema reprodutor, e mais dorsalmente a gente observa o desenvolvimento do sistema urinário, mais especificamente do mesonéfro, tá? Tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Bom, essa gônada, então, é chamada de uma gônada indiferenciada. Eu não tenho como dizer aqui se esse embrião vai ser masculino ou feminino, tá? A partir da 5ª semana, então, essa gônada vai se desenvolver de acordo com os estímulos que ela vai receber, né, da genética desse embrião. Ou seja, se o embrião for masculino, com XY, esse Y vai acabar fazendo com que ocorra a produção de algumas substâncias que vão interferir no desenvolvimento dessa gônada masculina, tá? Vão fazer com que sejam produzidos hormônios, esses hormônios vão interferir no desenvolvimento dessas glândulas. Então, a gente tem aqui, né, os cordões sexuais, já com as células germinativas, né? E no caso da gônada masculina, esses cordões sexuais, eles continuam crescendo para o interior dessa crista gonadal, formando os cordões medulares, ou seja, ele vai sair do córtex, ele vai sair da periferia da crista gonadal e vai para o centro, para a medula. Então, vão formar os cordões medulares, ok? Esses cordões medulares, eles vão se comunicar com o sistema mesonéfrico, ou seja, vão se comunicar com os túbulos mesonéfricos e com o ducto mesonéfrico, tá? E aí, então, nessa região, a gente vai ter o sistema mesonéfrico agora fazendo parte do sistema gonadal, do sistema genital, na verdade, né? A formação das gônadas, tá? Então, esses cordões sexuais medulares vão se transformar em cordões em forma de ferradura, né? Eles vão se juntar aqui, vão desembocar apenas no sistema mesonéfrico, né? Então, entre esses cordões e o sistema mesonéfrico, eu vou ter aqui a formação de uma rede de túbulos, que vai formar a rede testicular, tá? Vinda também desses cordões sexuais, né? Ou seja, vinda do epitélio celomático, tá?
E essa rede testicular, então, vai desembocar nos túbulos mesonéfricos, que mais tarde vão dar origem aos ductos eferentes e que vão desembocar nesse ducto mesonéfrico, que mais tarde vai dar origem ao ducto epididimal e o ducto deferente, tá? Então, a gente tem os cordões medulares dando origem aos túbulos seminíferos, aos túbulos retos e à rede testicular. Temos os túbulos mesonéfricos dando origem aos ductos eferentes. E temos o ducto mesonéfrico dando origem ao ducto epididimal e ducto deferente, ok? Então, olha, a gente observa aqui o epitélio desse túbulo seminífero, que já tem as células germinativas, tá? E agora vai começar a desenvolver ali as células de sustentação, que são as células de Sertoli, para formar aqueles cordões sexuais, né? Que na puberdade vai se transformar em túbulo seminífero, tá? Então, os cordões testiculares, né? Os cordões sexuais, eles vão ter as células germinativas que vieram do epiblasto e vão ter as células de sustentação que vieram do epitélio celomático, ou seja, vieram dos cordões medulares, tá? E entre esses cordões sexuais, eu vou ter as células de Leydig, que vieram do próprio mesodermo intermediário dessa região, certo? Então, cada célula aqui do testículo tem uma origem diferente. Células germinativas vieram de epiblasto, células de sustentação ou de células de Sertoli vieram dos cordões medulares, né, do epitélio celomático, e as células de Leydig que vieram do mesoderma intermediário, certo? A partir da 8ª semana, essas células de Leydig começam a produzir a testosterona. Então, a gente observa aqui na gônada masculina que, a partir do 4º mês, vai se formar entre os cordões sexuais e o epitélio celomático uma camada de tecido conjuntivo fibroso que a gente chama de túnica albugínea, certo? Essa túnica albugínea, então, vai enviar septos para dentro do testículo, dividindo ele em lóbulos, ok? Então, esses cordões sexuais se transformam em túbulo seminífero, túbulo reto e rede testicular. Os túbulos mesonéficos dão origem aos ductos eferentes e o ducto mesonéfico ou canal de Wolff dá origem ao ducto epididimal e ducto deferente, ok? Bom, vamos ver agora a gônada feminina. Então, inicialmente, né, eu também tenho a proliferação do epitélio celomático, que vai formar os cordões. Esses cordões vão crescer para o meio dessa crista gonadal, formando os cordões medulares. Eles vão receber as células germinativas que vieram lá do epiblasto, né, na verdade, do endoderma, mas que é de origem epiblástica. E até aqui, muito parecido, né, ou idêntico ao masculino. Porém, o que vai acontecer agora é que esses cordões medulares, eles vão se degenerar, eles vão se degradar, ok? E eu não vou ter, então, mais esses cordões aqui no centro do ovário. E vai surgir, a partir de uma nova proliferação do epitélio celomático, novos cordões, que são chamados de cordões corticais, porque eles vão ficar apenas aqui no córtex, na periferia da gônada, tá? Então, vão se formar aqui cordões corticais secundários, né? Porque é uma segunda leva de produção de cordão. E esses cordões, eles vão sofrer uma segmentação. Eles vão se segmentar, tá? Ficando, então, formando grupos isolados, formado por células germinativas e células de sustentação. Então, na periferia
né, dessa gônada, eu vou ter células germinativas e de sustentação, e na medula, aqueles cordões medulares que se formaram inicialmente vão degenerar. Certo? E aí, então, cada grupo individual desse daqui vai formar um folículo primordial, né? Ou seja, eu vou ter aqui uma célula germinativa envolvida por células de sustentação, né? Então, se a gente for aqui comparar, né, a gônada masculina com a gônada feminina, na gônada masculina, esses cordões medulares permanecem e vão formar os túbulos seminíferos, túbulos retos e rede testicular. Na feminina, esses cordões medulares degeneram, surge uma nova proliferação do epitélio celomático, formando os cordões corticais, que se segmentam, formando os folículos primordiais. Tá? Na masculina, esse canal, esse ducto de Wolff permanece, né? Vai formar aqui o ducto epididimal e o ducto deferente, e os túbulos mesonéficos também vão continuar na região onde as gônadas se formaram, né? E vão formar os ductos eferentes. Na parte feminina, esse sistema mesonéfico degenera completamente, né? Ele se degenera junto com a parte do rim temporário, né? Então, vai desaparecer toda essa estrutura, ela não vai fazer parte nem do sistema urinário, nem do sistema genital do adulto feminino, certo? Então, na mulher, né, os cordões corticais vão se segmentar e formar os folículos primordiais, onde as células foliculares, né, que estão envolvendo a célula germinativa, vieram do epitélio celomático, ou seja, do mesodermo intermediário, e as células germinativas vieram do epiblasto, tá? Aquele nosso ovócito. Certo? Então, vimos a formação do ovário e do testículo, né, das gônadas masculina e feminina. Agora, vamos ver a formação dos ductos genitais. Então, existem dois grupos de ductos que se formam tanto no homem quanto na mulher, né? Um deles são os ductos mesonéfricos, ou canal de Wolff, que nós vimos que na mulher é importante para a formação do sistema urinário e no homem é importante para a formação do sistema urinário e reprodutor. E surge agora um novo ducto, né, que veio também de uma invaginação do celoma, tá? Então, o epitélio celomático, ele forma aqui uma invaginação que se fecha e forma um novo ducto aqui, que é chamado de ducto paramesonéfrico. Ele é mais ventral do que o ducto mesonéfrico, tá? Também chamado de ducto de Miller. Então, ó, o ducto de Miller ou paramesonéfrico é esse que está aqui em azul, tá? Ele vem numa invaginação longitudinal do epitélio celomático. Ele se abre para a cavidade abdominal como um funil, certo? Ele tem uma região caudal que atravessa o ducto de Wolff e um ducto de um lado se encontra com o ducto do outro e eles se inserem na parte posterior, né, na parte de trás do seio urogenital, tá? Juntos, certo? E aqui o canal de Wolff ou ducto mesonéfrico, né, que a gente já viu, que ele vai lá desde o pronéfron até o seio urogenital, onde eles vão desembocar separadamente, ok? Bom, vamos ver primeiro o que acontece com esses ductos genitais no homem, né? Parte masculina. Bom, as células de Leydig se formaram, né, a partir do mesentério intermediário, do mesoderma intermediário, e elas agora vão começar a liberar testosterona, que estimula o sistema mesonéfrico a continuar desenvolvido, tá? Então, no homem, o sistema mesonéfrico ele vai permanecer, porque ele vai ser importante para formar
né, os ductos masculinos. Ele vai formar o ducto epididimal e o ducto deferente, que vai chegar ali até a próstata, que vai desembocar na bexiga, certo? Bom, e essa testosterona também vai fazer com que as células de Sertoli liberem um hormônio antimileriano, que é chamado de HAM, tá? Hormônio antimileriano, que vai degenerar os ductos paramesonéficos. Então, os ductos paramesonéficos, eles vão se formar no homem, mas eles vão degenerar e não vai dar origem a nada, exceto um apêndice testicular que fica aqui em cima, né? Que seria aquela parte que se abre para a cavidade abdominal em forma de funil, vai permanecer aqui como um apêndicezinho, tá? Isso é um remanescente do ducto de Miller no homem, certo? Mas fora isso, todo ele se degenera, ok? Então, os ductos genitais masculinos, né, eles vão vir do sistema mesonéfico. Né? Os ductos eferentes vêm dos túbulos mesonéficos e o ducto epididimal e deferente vem do ducto mesonéfico, ok? Bom, assim que os testículos se formam, eles vão sofrer uma migração, ou seja, eles vão sofrer uma descida para a região onde vai formar o saco escrotal, tá? Então, na frente, né, na região mais caudal desse testículo, vai formar aqui uma matriz extracelular, vai formar uma substância acelular viscosa que a gente chama de gubernáculo. É como se fosse uma substância que vai dar a direção desse testículo, para onde ele tem que se deslocar, certo? E no celoma, né, nessa cavidade peritoneal aqui, vai se formar aqui na frente do gubernáculo uma invaginação que a gente chama de processo vaginal, tá? Então, esse testículo ele vai descendo, né, a partir desse gubernáculo, em direção à região que vai formar aqui o saco escrotal. E assim que esse testículo desce, ele leva junto com ele, olha, esse processo vaginal, tá? Então, esse processo vaginal, ele vai ser responsável pela túnica vaginal que envolve o testículo, né? A gente viu que o testículo está envolvido por uma túnica vaginal visceral e uma túnica vaginal parietal. Então, o testículo ele vai migrar, vai passar pelo canal inguinal e vai entrar aqui no saco escrotal. E vai trazer junto com ele esse processo vaginal, ok? Olha lá. Então, o processo vaginal vai vir junto com ele. Depois, na região mais cefálica desse processo vaginal, ele vai desaparecer, né? Ele vai se fusionar e vai formar aqui a cavidade vaginal, onde tem aqui a túnica vaginal visceral e a túnica vaginal parietal. Né? Lembram-se das camadas que a gente viu lá no saco escrotal. Quando isso daqui desce, traz todas essas camadas aqui da parede corporal e elas então vão passar a fazer parte do saco escrotal, formando todas aquelas camadas musculares, as túnicas, ok? Então, é importante, né, que esse testículo migre, né, principalmente devido à manutenção da temperatura testicular, que é diferente da corporal. Se ele ficar dentro da cavidade abdominal, ele não vai ter como ter uma temperatura de 4 a 7 graus abaixo da temperatura corporal. Isso vai comprometer a espermatogênese, certo? Bom, pode acontecer do testículo não migrar e aí o homem ter testículo abdominal. Normalmente, esse testículo não se desenvolve completamente, né? Não produz espermatozoide, o homem é estéril,
e esse testículo tem que ser retirado porque ele é formado por células germinativas que podem se proliferar e acabar formando um câncer. Os ductos genitais femininos, né, devido à produção de estrógeno e ausência de RAM, né, do hormônio antimileriano, os ductos paramesonéficos, ou seja, os ductos de Miller, se desenvolvem, tá? Então, os ductos de Miller, eles vão permanecer, certo? Aonde ele vai ter várias porções, né? Esse ducto de Miller, ele está dividido em 3 porções. Ele tem uma porção cranial vertical, uma porção horizontal e uma porção caudal vertical. Então, essa porção cranial vertical vai dar origem às tubas uterinas. A porção horizontal também vai dar origem às tubas uterinas. E a porção caudal vertical vai dar origem ao útero e à parte superior da vagina, tá? Lógico, quando a gente observa que o ducto de Miller, a gente já vê, né, que a região aqui onde o ducto se fusionou com outro ducto na região mediana vai dar origem ao útero, certo? Então, na mulher, os ductos de Miller se desenvolvem e o ducto de Wolff, ou canal de Wolff, degenera, tá? Na ausência de testosterona, esse ducto de Wolff, ele vai degenerar completamente. Então, todo o sistema mesonéfrico vai degenerar, o ducto e os túbulos, tá? Vai ficar apenas o broto uretérico com o blastema. Bom, assim que os ovários se formam ali na parede dorsal do embrião, ele também vai sofrer uma migração, certo? Então, vamos formar aqui, ó, eu tenho aqui os 2 ductos paramesonéfricos, né, que vão se formar aqui na frente, a região mais ventral do ovário, né, onde está se formando o ovário, certo? E esses ductos, então, inicialmente eles estão separados, mas à medida que a gente vai se aproximando da pelve, vão formar aqui 2 pregas pélvicas transversais e que vão se juntar na região mediana, que justamente é onde esses ductos paramesonéficos se fusionam para formar o útero, tá? Com isso, os ovários eles vão sair da parede dorsal e vão vir para uma região ventromedial do embrião, certo? E vai dividir a pelve feminina em 2 bolsas, né? A bolsa reto-uterina, que está entre o reto e o útero, e a bolsa útero-vesical, que está entre o útero e a bexiga, certo? E essas pregas pélvicas vão formar o ligamento largo do útero, ou seja, aquele ligamento que prende o útero no meio da cavidade pélvica, ok? Então, os ovários eles também vão sofrer uma migração, assim como o testículo, né? Sofreu uma descida, o ovário sofre uma migração para a região mediana da pelve, ok? Então, nenhuma das gônadas vão permanecer no seu local de origem, que era a parede dorsal do corpo, certo? Bom, então, olha, com a fusão desses ductos paramesonéfricos, eu vou formar aqui o útero, tá? E esse útero, ele é contínuo, né, com o restante do seio urogenital, tá? Então, esse útero, ele se liga aqui, né, os ductos paramesonéficos, eles desembocam aqui nesse seio urogenital. Desembocam é maneira de falar, porque, na verdade, eles não têm uma comunicação inicialmente, tá? Eles só se ligam um ao outro, mas não tem uma comunicação, ok? Então, assim que esses ductos paramesonéficos se fusionam e se aderem ao seio urogenital, começa a crescer aqui no seio urogenital os bulbos sinovaginais, tá? Esses bulbos, então, vão crescer para cima do seio urogenital, ó, certo? E vai formar o que nós chamamos de placa vaginal.
mais ou menos no 5º mês de gestação, essa placa vaginal, ela se canaliza formando a vagina, certo? E se a gente observar aqui, olha, esses ductos paramesonéficos, eles também vão crescer junto com esses bulbos sinovaginais. Então, a parte superior da vagina, onde a gente encontra aqui aquela invaginação que a gente chama de fornix, né, que está aqui ao redor do colo uterino, isso tudo aqui, a parte superior da vagina, veio dos ductos paramesonéficos fusionados. E o restante da vagina veio do seio urogenital, tá? E vai se formar aqui, entre essa placa vaginal e o seio urogenital, o ímen. Então, aqui é o local onde começou a proliferar esses bulbos sinovaginais. E daqui para baixo é o local onde a gente tem o seio urogenital, ok? Então, a vagina, ela também é de origem dupla. Parte superior vem de ductos paramesonéficos, que são de mesodermo intermediário, e parte inferior vem do seio urogenital, que é de origem endodérmica, ok? Bom, como eu disse, né, todo o sistema mesonéfrico na mulher vai degenerar, porém ela permanece com alguns remanescentes desse tubo mesonéfrico, certo? Então, olha, o tubo mesonéfrico que degenerou, ele tem uma parte cranial, média e mais caudal, né, digamos assim. A parte cranial, ela permanece aqui como um remanescente, que é o que a gente chama de epóforo, na verdade. E a parte mais caudal também vai permanecer aqui, olha. E a gente chama isso de paraóforo, tá? Então, são dois remanescentes do tubo mesonéfrico que a gente encontra no aparelho reprodutor feminino adulto, onde a gente tem, então, ali no meio do ligamento entre o ovário e a tuba-uterina, esses dois remanescentes do sistema mesonéfrico, certo? A diferença, então, do sistema reprodutor feminino de mamífero primata para doméstico é que os domésticos eles permanecem com o útero bifurcado, ou seja, os ductos paramesonéfricos eles vão se fusionar numa porção muito pequena, onde forma aqui o corpo do útero, né? Eles têm um corpo do útero que depois se bifurca. Então, na hora da fusão desses sistemas, desses ductos paramesonéfricos, né, eles vão se fusionar só numa região muito próxima ao seio urogenital, só num pedacinho, no restante eles permanecem separados, certo? A diferença é só essa. Todo o restante, origem embrionária, é tudo igual. Agora, então, vamos ver a genitália externa, certo? Então, na 3ª semana, a gente observa que o mesentério ao redor da membrana cloacal, né, vai se desenvolver, vai crescer e formar aqui uma intumescência, que a gente chama de prega cloacal, certo? E na região cefálica, onde essas duas pregas cloacais se encontram, vai formar um tubérculo genital, certo? Ao redor disso tudo, né, uma nova proliferação do mesênquima acontece e vai formar aqui uma nova intumescência que nós chamamos de intumescências genitais. Nesse momento, a gente já tem aquele septo uroretal se formando e separando o sistema genital do sistema urinário, né? Separando a membrana cloacal em membrana urogenital e membrana anal, certo? Então, ao redor da membrana anal, eu vou ter a placa anal e ao redor da membrana urogenital, eu vou ter a placa ou a prega uretral. Então, aquela prega cloacal agora se divide em prega anal e prega uretral, certo? Permaneço aqui com o tubérculo genital e com as intumescências genitais laterais, né, a essas membranas urogenital e anal,
certo? Então, na terceira semana, eu inicio o desenvolvimento dessa genitália externa. Na sexta semana, eu já tenho uma separação entre o sistema digestório e o sistema urogenital. A genitália masculina, o que vai acontecer? Né? Daquela genitália indiferenciada que nós acabamos de ver, o que vai acontecer? Esse tubérculo genital vai crescer e vai dar origem ao falo. E ele vai crescer de forma que ele vai envolver essa membrana urogenital, tá? Então, ele vai envolver essa membrana urogenital e formar lá dentro um tubo, que vai ser a uretra, né? Ele vai envolver aqui nessa parte, tá? Vai envolver, na verdade, vai formar inicialmente aqui uma invaginação desse falo, desse tubérculo genital, vai formar aqui uma invaginação. Essa invaginação vai se tornando cada vez mais protuberante e esse falo vai crescer ao redor dessa invaginação, formando a uretra peniana, tá? Bom, as pregas uretrais também vão se fechar e vão formar, então, aqui o restante dessa uretra peniana, tá? As intumescências genitais vão crescer de um lado e para o outro e formar o saco escrotal. Então, as pregas uretrais e o tubérculo genital vão formar o pênis. O tubérculo genital vai formar a glande, né? Vai formar o falo que depois vai dar origem à glande. E as pregas uretrais vão dar origem ao restante do pênis. E as intumescências genitais vão dar origem às bolsas ou sacos escrotais, tá? Inicialmente, quando a prega uretral se fecha, né, ela internaliza essa membrana urogenital que vai formar aqui dentro a uretra peniana. E na região do falo vai ocorrer uma invaginação dessa região que vai ser envolvida pelo falo e vai formar aqui o restante da uretra peniana dessa região, tá? Porém, a parte mais distal realmente da glande do pênis, né, a uretra não vai se formar. Não vai se formar a partir, né, da invaginação dessa glande, desse falo. O que vai acontecer é que na extremidade, né, da glande, eu vou ter uma invaginação do ectoderma, que vai formar, então, o prepúcio e vai formar também a parte final da uretra peniana, tá? Então, a maior parte da uretra peniana vem a uretra esponjosa, a uretra prostática, né? A maior parte vem de endoderma, sendo que a parte final vem de ectoderma, porque vem de uma invaginação externa, tá? Em alguns animais domésticos, como equinos e ruminantes, a uretra ela cresce além do pênis. Então, ela vai se desenvolver, ela vai crescer para fora do pênis. Essa uretra que cresce aqui para fora do pênis, ela tem origem ectodérmica, ok? Em outros animais, como os cães, o mesênquima da glande e do corpo do pênis vai se ossificar. Então, vai ter um osso dentro da glande e do corpo do pênis, tá? E a genitália feminina, na verdade, ela permanece como a genitália indiferenciada, onde o tubérculo genital vai dar origem ao clitóris, o orifício urogenital, né, vai se abrir em uretra e o ímen, o canal vaginal, tá? A prega uretral vai dar origem aos pequenos lábios
E as intumescências genitais vão dar origem aos grandes lábios, tá? Então, na verdade, o desenvolvimento da genitália feminina é muito menor em relação à genitália indiferenciada do que a masculina. Né? Na feminina, onde forma o clitóris, na masculina forma a glândula do pênis. Na feminina, onde forma o orifício, né? O vestíbulo, na verdade, onde vai se abrir a uretra e o ímen, e formar os pequenos lábios. No homem, os pequenos lábios vão se fechar, e isso tudo vai dar origem à uretra peniana. E as intumescências genitais, que na mulher vão dar origem aos lábios maiores, aos grandes lábios, no homem vai dar origem ao saco escrotal, certo? Então, gente, por hoje é isso, né? E eu espero vocês até a próxima aula.